E aí, turma boa? Tudo bem com vocês? Tranquilos? Galera, hoje nós vamos trabalhar sobre demografia, um dos assuntos mais importantes e repetidos nos vestibulares, tá? A palavra, a expressão demografia, ela basicamente vem de duas palavras unidas. Demo significa povo ou população e grafia significa estudo ou descrição. Então, estudo da população ou descrição dos povos, ok? Pessoal, para esse assunto, como ele é um assunto bastante longo, ele é um assunto tranquilo de se entender, mas é um assunto bastante longo, nós vamos fatiar em várias porções, em várias partes, e eu vou transmitindo essas partes para vocês ao longo de nossas aulas, ok? Só que, gente, eu já deixo uma dica para vocês, já deixo uma observação, na verdade. Normalmente, pessoal, as questões de demografia no vestibular são cobradas com foco no Brasil. A maior parte das questões demográficas caem com foco no Brasil. Então, toda vez que eu explicar um conceito, eu vou tentar aplicar esse conceito na lógica brasileira. Inclusive, eu vou até introduzir o assunto demografia analisando a nossa população, ok? Então, nós veremos demografia, só que nós veremos demografia com foco no Brasil, tá? Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, a população brasileira se destaca por dois elementos demográficos. Um elemento quantitativo demográfico, populacional, e um elemento qualitativo demográfico, populacional. Do ponto de vista quantitativo, a população brasileira chama atenção pelo seu tamanho e pelo crescimento constante ao longo da história. O Brasil, pessoal, começou a contar a população em 1872 e lá nós tínhamos 9,9 milhões de habitantes. Em 2010, o ano do nosso último censo demográfico, nós tínhamos 190 milhões de habitantes. Hoje já é sabido que o Brasil alcança a casa dos 210, beleza? Inclusive, 2020 era um ano de um novo censo, porque o censo demográfico, ou seja, a contagem populacional, é feita de 10 em 10 anos, ok? Só que por problema da pandemia, foi basicamente adiado para 2021 a contagem populacional, ok? Só que, gente, só uma observação, tá? Apesar do Brasil começar a fazer o censo, a contagem da população, lá no século XIX, ainda não era feito pelo IBGE. O IBGE vai surgir na era Vargas, ele vai começar a contar a população na década de 40, beleza? Antes, não haviam órgãos específicos do governo com essa função. Mas vamos lá. Do ponto de vista quantitativo, a população brasileira chama atenção pelo tamanho. Nós somos o quinto país mais populoso do mundo, já alcançando hoje a casa de 210 milhões de habitantes. Inclusive, o Brasil tem um elemento, números matemáticos, que chama atenção, mas são meras coincidências, tá? O Brasil é o quinto mais populoso do mundo e o Brasil é o quinto maior país do mundo em território. Mas isso é só uma coincidência. E ainda por cima, ainda sobre o aspecto, uma análise quantitativa, matemática, o Brasil também chama atenção por em nenhum momento da história apresentar um decréscimo da população, ok? Esse decréscimo da população, a diminuição, pode aparecer com vários nomes. Nós podemos chamar de involução demográfica, recesso demográfico, retração demográfica e assim por diante, ok? O Brasil nunca passou por isso. Algumas nações africanas passam, ou melhor, já passaram por isso, ok? Muitas nações africanas tiveram no passado retração ou involução demográfica por conta do tráfico negreiro. Eles perderam tantas pessoas por conta do tráfico negreiro que a população de algumas nações africanas apresentaram durante um período da história a involução, ok? Já outros países do mundo podem experimentar a curto, médio e longo prazo essa involução por conta do envelhecimento populacional, né? Nós temos muitas nações onde o número de nascimentos não está repondo o número de mortos. Aí, automaticamente, você também terá uma involução demográfica, ok? Mas aí, isso basicamente uma experiência que só é experimentada por nações desenvolvidas no atual momento da história, tá? Então, vamos lá. No aspecto quantitativo, demográfico, populacional, o Brasil chama atenção pelo tamanho da população e pelo fato de nunca ter passado por involução demográfica. Ou seja, a regressão, a redução do número populacional, ok? Isso acontece porque o Brasil não perdeu pessoas por tráfico negreiro,
O Brasil nunca teve grandes surtos, por exemplo, epidêmicos, a ponto de matar pessoas na casa dos milhões, como já ocorreu na Europa. O Brasil, por exemplo, não teve graves problemas de conflitos, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, que também provocou uma alta taxa de mortalidade. Então a população brasileira manteve esse crescimento constante e alcançamos a 5ª colocação em um país mais populoso do mundo, ok? Já no aspecto qualitativo, o Brasil chama atenção por conta de sua diversidade étnica cultural, ok? O Brasil é um dos países mais diversos do mundo, tão diverso culturalmente que, ao contrário de países árabes, ao contrário dos orientais, até mesmo dos africanos, né, da África subsaariana, o brasileiro você não consegue descrever um fenótipo assim comum, né, repetido, exatamente pela miscigenação. A população brasileira, ela originou-se, pessoal, com uma miscigenação entre 3 etnias. Estou falando como se originou, depois vai se misturar várias outras etnias, tá? Mas a origem da população brasileira são 3 troncos étnicos que a gente fala. Os nativos, o branco europeu e o negro africano. É a miscigenação entre essas 3 etnias que dará origem à população brasileira. Então, do ponto de vista do aspecto qualitativo, chama-se a atenção a nossa diversidade étnica cultural. Afinal de contas, o Brasil não tem um, o Brasil não tem 2, o Brasil tem 3 troncos étnicos, basicamente raciais, ok? Que vão dar origem à população brasileira, beleza? Só que apesar dessa grande miscigenação, apesar dessa grande diversidade étnica cultural, o Brasil infelizmente passou e passa por 2 fenômenos analisados, inclusive pela sociologia, bastante triste, né? Primeiro que o Brasil teve uma escravidão bastante longeva, né, que durou mais de 300 anos, e quando ela se encerrou de maneira incompleta. Nós temos no caso aí a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que interrompeu-se no Brasil a atividade escrava, porém, pessoal, é um processo de libertação jurídica, mas ele não é seguido por libertação econômica. Afinal de contas, eu até costumo brincar com isso, né? A Lei Áurea tinha um parágrafo. Receita de miojo tem um parágrafo. Infelizmente, deu-se liberdade jurídica ao negro, mas não deu-se liberdade econômica. Então, o negro africano ele se viu livre e preso ao mesmo tempo. Não é à toa, hoje você entra nas universidades, os negros, infelizmente, é a minoria. Só que, em compensação, você entra nas penitenciárias, é a maioria. Ou seja, o Brasil acabou marginalizando o negro por não ter dado a ele um suporte econômico, um suporte social, políticas públicas para corrigir essa distorção gerada pelos mais de 300 anos de escravidão que nós tivemos aqui no Brasil, ok? Isso é uma coisa importante. E o Brasil vende para o mundo, que é o segundo destaque sociológico que eu faço com relação ao aspecto da diversidade, o Brasil vende para o mundo uma imagem de que aqui existe democracia racial, de que os 3 troncos étnicos, os brancos, os negros e os indígenas, vivem em pé de igualdade e de maneira harmônica no Brasil. Não é real. Os nativos foram dizimados, né? Um genocídio que houve do indígena, da população indígena brasileira. E com relação ao negro, a marginalização, a falta de políticas públicas para corrigir todo esse déficit e essa carência que os 300 anos de escravidão acabou gerando, né? O sistema de cotas pode ser visto como uma ferramenta política para corrigir essa distorção, mas ainda ela é muito pouco, é muito limitada. Pessoal, está aqui a lista dos 20 países mais populosos do mundo, tá? Essa lista ela não está plenamente atualizada, vocês percebem pelo número, mas essa ordem ela mantém-se, tá, pessoal? Em primeiro lugar nós teremos a China, em segundo lugar a Índia, inclusive nós teremos uma videoaula só sobre esses 2 países. China e Índia já têm a população na casa do bilhão, inclusive juntos formam praticamente 1/3 da população do planeta. Estados Unidos, já aí passando da casa dos 300 milhões de habitantes. Indonésia, passando da casa dos 250 milhões. E o Brasil, hoje com o número atualizado, né, atualizando esse número, 210 milhões de habitantes. Inclusive, eu chamo a atenção, pessoal, que apesar desses 5 países serem os mais populosos, a Indonésia é um dos países que passa a impressão para a gente que ela é mais populosa do que os outros. Afinal de contas, são mais de 250 milhões de pessoas, só que vivendo, pessoal, presas
em pequenas ilhas, né? Afinal de contas, a Indonésia é um país insular, ele ocupa ilhas, tá? Ou melhor, um arquipélago, um conjunto de ilhas, beleza? E é a maior nação muçulmana, ou seja, de religião islâmica, porém não árabe do mundo, ok? É a Indonésia, a maior nação muçulmana não árabe do planeta, beleza? Eles têm a etnia de origem mongólica, né? Tanto que tem os olhinhos puxados, mas eles cultuam a religião islâmica. Inclusive tem leis muito severas com relação ao combate ao tráfico e ao consumo de drogas, tá? Pessoal, para a gente poder iniciar discussões sobre demografia, eu vou precisar explicar para vocês dois conceitos demográficos bem básicos, ok? Mas precisam ficar bem compreendidos, porque nós vamos utilizar esses conceitos para todo o restante desse módulo, tá? É o seguinte, pessoal, existem duas maneiras de se contar a população de um país. Duas maneiras. Nós podemos contar a população de maneira absoluta ou nós podemos contar de maneira relativa. População absoluta é muito simples de entender. População absoluta é o número total de habitantes, ou seja, é a soma simples. Então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí no caso nós temos o total. No Brasil, o último levantamento do IBGE falava de 207 milhões de habitantes, mas também atualizando esse número agora, 210 milhões. Então, população absoluta é a contagem simples, ou seja, o total de habitantes. Só isso. População relativa já é diferente. População relativa já precisa de uma contazinha, um cálculozinho matemático. Antes de mostrar como funciona esse cálculo, que também é bastante simples, eu preciso só colocar uma observação para vocês. População relativa é uma expressão cada vez menos utilizada, tá, pessoal? Se você pega livros de geografia mais antigos, aparece com o nome de população relativa. Mas, na verdade, pessoal, esse nome quase não é utilizado mais. Hoje se utiliza mais densidade demográfica. População relativa ou densidade demográfica são sinônimos conceitos, ok? Significa a mesma coisa. É uma conta simples. Densidade demográfica ou população relativa é quando você pega o total de habitantes e divide pelo tamanho da área que você tem. Você pode fazer isso para o país, para o estado ou até mesmo para o município, ok? Por exemplo, para o município, você pega o total de habitantes e divide pelo tamanho da área do município. Aí você tem a densidade demográfica dele. No caso do Brasil, pessoal, nós vamos ter hoje na casa próxima dos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, população absoluta, 210 milhões de habitantes e densidade demográfica hoje já próxima de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Inclusive, acho que o Brasil está até ultrapassando um pouquinho já a casa dos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Ou seja, são duas maneiras de contar a população. Ou você soma o total, simples, ou você pega o total e divide pela área, população absoluta e relativa. E, pessoal, é desses conceitos que saem duas expressões que, do ponto de vista gramático do português, elas se assemelham, mas significam coisas diferentes. Por exemplo, se você está conversando com alguém e você utiliza a expressão populoso ou povoado, populoso e povoado não significam as mesmas coisas? Não. Pessoal, você só usa o conceito populoso, pouco populoso, quando você está falando do total. Inclusive o Brasil, 210 milhões de habitantes, o Brasil pode sim ser considerado um país populoso. Ok? Só que o Brasil tem apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado. E aí? Quando você fala de densidade demográfica, você utiliza a expressão povoado ou pouco povoado. O Brasil é um país pouco povoado. Afinal de contas, o número de habitantes por quilômetro quadrado é muito pequeno. Nós só consideramos países bastante povoados, principalmente se eles apresentam uma densidade acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Não é o caso brasileiro, ok? Então nós somos um país muito populoso, porque o nosso total de habitantes é expressivo, nós somos o quinto país mais populoso do mundo, mas a nossa densidade é pequena. Então nós somos um país pouco povoado, beleza? São dois conceitos muito importantes. Nós só consideramos um país com elevado povoamento, beleza? Se ele possui mais que 100 habitantes por quilômetro quadrado. Inclusive, se você pega um ranking, por exemplo, tabelas dos países mais populosos do mundo,
e você compara com os países mais povoados do mundo, não bate. Tá aqui, ó, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil. Esses são os 5 países mais populosos do mundo. Só que olha quem são os 5 mais povoados. Mônaco, Singapura, Bermudas, Malta e Bahrein. Não bate. É porque, na verdade, pessoal, como a densidade demográfica é a população dividida pela área, não necessariamente os países com mais pessoas terão as maiores densidades. Mas países, por exemplo, de territórios menores. Tanto que quando você observa os países mais povoados do mundo, são países de território muito pequeno. Ou eles são países ilhas, como no caso de Malta, Bermudas, por exemplo, Barbados, são ilhas. Ou nós temos alguns casos de cidade-estado, países que são formados por uma única cidade, cidade-estado. Singapura, Taiwan é exemplo de cidades-estado, né? Até mesmo Mônaco, beleza? Então, na verdade, os países mais povoados do mundo acabam sendo aqueles de território pequeno, não necessariamente aqueles que possuem muitas pessoas. Olha, Mônaco, 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Singapura, 5 mil. Ou seja, eles ultrapassam muito a casa dos 100 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Então, por isso, são considerados países muito populosos. Então, o conceito de populoso e de povoado não necessariamente batem, coincidem. Beleza, pessoal? A densidade depende muito mais do tamanho do território. Pessoal, olha a densidade demográfica do Brasil mapeada agora. Dá para a gente chegar numa conclusão. A população brasileira é muito mal distribuída. Muito mal. Você tem regiões, por exemplo, ó, que na legenda apresentam mais do que 100 habitantes por quilômetro quadrado. Região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, né, a Baixada Fluminense, a região metropolitana de Salvador, região de Brasília, apresentam mais que 100 habitantes por quilômetro quadrado, inclusive muito mais, beleza? Em compensação, ó, essa região amazônica do Brasil é uma região que tem muito menos que 100 habitantes por quilômetro quadrado. Na verdade, não chega a ter 1, ok? Pessoal, nós também na geografia damos nome para isso. Áreas que possuem mais que 1000 habitantes por quilômetro quadrado, como são as regiões metropolitanas, nós chamamos de formigueiros humanos. Região metropolitana de São Paulo é um formigueiro humano. A região metropolitana do Rio de Janeiro é um formigueiro humano, porque chega a apresentar mais que 1000 habitantes por quilômetro quadrado, ok? É muita gente para pouco espaço. E essas áreas, como a região amazônica, nós podemos considerar um vazio demográfico. São áreas que apresentam menos que 1 habitante por quilômetro quadrado. Tá? Se a região apresenta menos que 1 habitante por quilômetro quadrado, nós chamamos de vazios demográficos. Então, no Brasil, as áreas metropolitanas são formigueiros humanos, não todas, mas a grande maioria são formigueiros humanos. E a região amazônica, a região norte do Brasil, pode ser considerado um vazio demográfico por apresentar menos que 1 habitante por quilômetro quadrado. Inclusive, eu peguei 2 exemplos de 2 municípios que apresentam situações opostas, completamente antagônicas. São João do Meriti, que fica na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio, apresentam aí 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. Em compensação, Japurá, no Amazonas, apresenta 0,1. Então, isso é um exemplo de um super formigueiro humano e isso é um exemplo de um vazio demográfico bastante extremo. Para a gente concluir essa etapa, pessoal, eu só quero fazer também para vocês uma análise desse mapa. Olha como a população brasileira ela é mal distribuída. Ela se concentra fortemente no litoral e se desconcentra no interior. É que, na verdade, isso tem fatores coloniais, né? A colonização do Brasil começou por essa faixa oriental, ok? Faixa oriental é sinônimo de faixa leste, ok? A colonização do Brasil começou aí. Os ciclos econômicos se concentraram aí, gerando emprego, gerando renda, assim por diante, ok? Já a região do interior do Brasil é de recente ocupação e de baixa ocupação, inclusive econômica. Poucas indústrias, poucas cidades e assim por diante. Mas na região amazônica eu faço um destaque. Perceba que tem áreas da Amazônia onde a densidade é um pouquinho mais elevada. Na Amazônia, pessoal, a densidade demográfica ela é mais elevada na margem de rios, formando para a gente o que a gente chama de ocupação linear do espaço. Na região amazônica, como principal meio de transporte são as embarcações,
Então as pessoas e as cidades se concentram na margem de rios. Beleza, pessoal? Aí esteticamente, quando você mapeia a ocupação, a densidade, forma-se essa densidade em forma linear, ó, seguindo rios e aqui os afluentes do rio Amazonas. Ó. Beleza? Inclusive Manaus, Parintins, Belém do Pará são exemplos de cidades amazônicas que estão concentradas na margem do rio Amazonas. Então, pessoal, encerramos a nossa primeira parte de demografia, falando sobre aspectos gerais da demografia brasileira e, pessoal, recuperando aí, analisando os dois conceitos básicos, população absoluta e densidade demográfica. Eu vou começar a gravar a parte 2. Nós vamos analisar dois países que passaram por uma política bastante exótica. Nós vamos analisar China e Índia e a política do filho único. Voltamos já.